E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Almeida, sou nutricionista, tenho pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia e também em dietas para tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, tá bom? Eu prometi um curso para vocês de Bioquímica, né? Quem me acompanha no Instagram sabe disso, tenho prometido já faz uns 4 meses, que foi mais ou menos o tempo que eu passei para sintetizar todo o conteúdo, achar uma forma de deixar mais didático, mais prático para vocês entenderem, porque para mim, bioquímica, assim como biomol, são as bases da nutrição, tá? A gente precisa entender isso, também fisiologia, é claro. Então eu peguei alguns livros-chave, como Devlin, como Bioquímica de Harper, de Champs, tá? E o que eu fiz? Tentei sintetizar ao máximo possível para fazer esse curso para vocês, tá? Vou deixar depois esses livros nas referências bibliográficas, mas sem mais delongas, vamos começar aqui o curso. Vamos começar pela introdução, né? Então, introdução à bioquímica. Qual que é a importância dela? Eu sei que vocês, formandos ou formados, assim como eu, chegaram ali na aula de nutrição, no curso de nutrição, de educação física, de medicina que seja, começaram a ver bioquímica e pensaram, para que eu vou utilizar isso daqui? Por que eu preciso saber esse ciclo de Krebs? Por que eu vou querer saber a glicólise? Bom, toda vez que a gente vai atender um paciente, formular uma dieta, isso aqui é muito importante. A gente precisa saber, por exemplo, se o paciente, na nutrição esportiva, ele faz uma atividade mais aeróbica ou uma atividade mais anaeróbica, ou se ele, por exemplo, é sedentário. Isso aqui muda completamente as estratégias dietéticas que a gente vai utilizar, ok? O que mais que é importante na nutrição clínica? Isso aqui é muito importante também, a gente precisa entender. De repente o paciente tem uma deficiência ali do metabolismo de gordura ou do metabolismo de glicogênio. Às vezes ele pode ter um diabetes tipo 2, está se tornando cada vez mais comum. Esteatose hepática vai ter muito a ver com a bioquímica. Vocês vão ver ali na parte de carboidratos, a parte de depuração hepática de carboidratos, a parte de gorduras, como isso pode agir. Um câncer. Será que realmente o câncer vai preferir ali a glicose? Será que a gente vai ter que alterar a dieta? Aí é um câncer, qual tipo de câncer? A gente vai ter que entender também a via bioquímica que ele vai agir. Ou de repente um paciente que prefere fazer um jejum prolongado, 16 horas. Como que a gente vai sair desse jejum? O que a gente vai fazer antes de entrar nesse jejum? Tudo isso a gente vai ver aqui como é importante a bioquímica, tá bom? Vias metabólicas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, a gente vai ter a via do carboidrato ali, a via da glicose, né? Fazendo glicólise, ou glicogenólise, quebrando teu glicogênio, tá? Fazendo neoglicogênese, pegando outros substratos além do carboidrato e formando glicose. E a gente precisa entender isso daqui, por quê? Às vezes tem um paciente que ele precisa de um consumo maior ou menor de carboidratos, por exemplo. Então, a gente vai ter que adequar essa estratégia pensando qual via é mais interessante. Vamos pensar que ele é um paciente que faz musculação, usa uma via anaeróbica, né? Sabendo a importância dessa via, e se vocês comprarem meu curso de hipertrofia, sabem como que é importante o carboidrato, ok? Sabendo dessa importância e que durante o treino a gente usa bastante glicogênio, e que, por exemplo, vamos pensar um exemplo aqui que esse paciente, ele faz 2 treinos ao dia, né? Ele faz um treino de manhã, às 10 horas, outro treino às 14. Será que não é importante a gente repor rapidamente esse cara aqui, dependendo do nível de treinamento dele? Como que a gente vai repor esse cara aqui? Será que se a gente entender como que a gente consegue captar glicose mais rápido, até mesmo frutose, a gente não vai conseguir dar mais resultado, mais performance, e daí mais hipertrofia? Então aqui é a importância dessa via metabólica. Assim como, por exemplo, um paciente que tem caquexia, que tem fenilcetonúria, a gente vai ter que entender a via metabólica da proteína, por exemplo. Um paciente com diabetes tipo 2, o que ele vai ter? Deficiência de produção de insulina. Bom, se a insulina vai fazer a captação de glicose e eu tenho essa deficiência, o que eu faço com esse cara? Não posso encher ele de carboidrato. Ou será que eu posso? Tá? Então, precisamos entender muito bem isso daqui. Daqui a gente vai passar para outra via, que é a inter-relação. Então vamos pensar que eu tenho a via da glicose, fazendo glicólise ali, e eu vou ter a via também da síntese de ácidos graxos. Se vocês viram meu curso de hipertrofia, vocês viram que em overfeeding
ok? O que é overfeeding, pessoal? Excesso calórico, né? É quantidade de calorias acima das minhas necessidades. Um overfeeding de gordura, 50% de overfeeding, gerou deixa eu escrever 50 aqui, um armazenamento de gordura de quanto? Mais ou menos 90%. Até 95%, na verdade, no estudo que eu trouxe para vocês no outro curso. E um overfeed de carboidrato gerou um armazenamento menor, mais ou menos 75% dessas calorias aqui. 50% a mais, tá? Em carboidrato ou em gordura. Será que se eu tenho um paciente que eu estou dando mais calorias para ele, porque ele quer hipertrofia, isso aqui não vai fazer diferença? Pensando que ele também é um paciente que usa uma via anaeróbica, será que não vai fazer diferença para ele? Vai bastante, ok? Outra importância aqui a gente pode pensar, por exemplo, na depleção de glicogênio pós-atividade física. O que vai acontecer aqui? Ele vai ter uma maior captação de glicose, tá? Por quê? Pela glicogênio sintase. Então, se eu quiser colocar um carboidrato para esse paciente, será que não é interessante já pós-treino, nessa condição de hipertrofia? Vocês estão vendo que eu estou sempre tentando contextualizar, que a contextualização de hipertrofia vai ser diferente de uma contextualização de uma dieta para emagrecimento. Aí vamos pensar em adesão. Será que sabendo disso daqui, essa depleção de glicogênio pós-treino, e que o seu paciente tem uma preferência por alguns tipos de doces, será que não é interessante eu colocar aqui? Provavelmente sim, até pensando em adesão e em compensação para o paciente, para ele treinar, fazer realmente uma atividade física, um exercício físico, na verdade, que tenha uma demanda energética maior. Bom, sabendo aqui, por exemplo, que vai captar glicose, tá? Pela glicogênio sintase. Vai fazer o quê? Captar teu glicogênio, ok? Captar tua glicose, perdão, levando então ela para o músculo. Quanto que eu posso dar de doce para esse cara? De carboidrato, na verdade, né? Porque alguns doces são ricos em gordura, cuidado com isso, tá? A gente está falando de carboidrato. Quanto que eu posso dar? O que eu vou ter que analisar então? O potencial de ação. Então, eu vou pensar, bom, esse cara treinou 1 hora e 15. Será que eu posso dar aqui 100 gramas de doce de leite para ele? Ou será que não? Será que vai funcionar tão bem essa glicogênio sintase assim? Para ir 100 gramas para o músculo? Quanto que cabe no meu músculo de glicogênio? E no fígado, quanto que cabe? Será que são as mesmas enzimas? A gente vai falar disso já na próxima aula. Então a gente tem que sempre pensar no potencial de ação, tá? Um outro exemplo que falavam bastante, suco de frutas causa cirrose. A gente sabe que isso é bobagem, mas por que falavam isso? Por quê? Pela frutose, você vai ter ali uma maior captação hepática de VLDL, ou seja, a lipoproteína de muito baixa densidade, e de triacilglicerol, ou triglicerídeos. E daí vem a ideia de gordura hepática. Então, será que se eu tomar suco de frutas, eu vou aumentar minha gordura no fígado? E se eu tenho um paciente cirrótico? Isso vai acontecer? O que eu vou ter que entender aqui? Não apenas a via. Eu não vou apenas pegar a via da frutose ali, frutose 1-fosfato, e falar, bom, olha só, não tem um regulador aqui alostérico, que eu vou explicar mais para frente, então vai formar gordura no fígado. Não, eu preciso entender o quanto. Qual condição que isso vai acontecer? Em excesso calórico? Em déficit calórico? Da onde que veio essa frutose? Por isso, a gente tem que pensar em potencial de ação dentro do quê? De um contexto. Ok? Precisa ter um contexto aqui. Porque senão a gente vai ficar dependente de vias. Não é a ideia do curso a gente ficar apenas analisando um monte de vias. Senão eu ia falar para vocês comprarem o livro, não o curso. Tá bom? Outro exemplo aqui de potencial de ação que os low carbers adoram criticar e usar como exemplo é a da insulina. A insulina vai fazer captação de glicose para o músculo e para o tecido adiposo, através de um carinha chamado GLUT4, tá? Um transportador de membrana. Se estiverem perdidos, não tem problema. Estou apenas dando um resumo mais rápido. Ao longo do curso vou aprofundando. Bom, então eles pensaram, se a insulina pega glicose e leva para o tecido adiposo, então ela engorda. Aí eles viram também que a insulina
ela inibe a oxidação de gordura e inibe a lipólise. Dois processos para emagrecimento. Lipólise, que é o quê? Quebra da gordura, e oxidação, que é pegar essa gordura e formar o quê? CO2 e H2O. Então, ela vai fazer isso. Bom, se a insulina inibe isso aqui, ela engorda, ok? Não, não necessariamente. A gente tem que entender quando que ela vai fazer isso, em qual condição, em qual contexto, tá? Se eu estou numa dieta com déficit calórico de 1.000 calorias, mas estou sempre estimulando minha insulina, fiz uma dieta com 80% de carboidrato, será que ainda vai ter um potencial de ação tão grande? Ou será que vai ser mais necessário eu formar aqui CO2 e H2O para gerar energia? O que vai acontecer? Ou será que o nosso corpo simplesmente vai precisar de energia ao mesmo tempo que ele engorda? Então, sempre analisem o potencial de ação de cada via. É essa a ideia do curso, tá? Não é apenas pegar um monte de via e explicar para vocês. É explicar o potencial de ação. Por exemplo, vamos juntar aqui potencial de ação com inter-relação entre as vias. Você tem uma dieta com excesso de carbo e excesso de gordura. Fat. Será que, por estar numa dieta já hipercalórica nesse processo, eu não vou ter uma competição entre as vias, maior formação de NADPH? Aonde que forma NADPH? Vocês vão ver mais para frente. E daí, maior síntese de gordura? Muito provavelmente sim, ok? Aí se eu tenho aqui uma condição que eu tenho esse excesso de CHO, de carbo, junto com o excesso de proteína. Será que eu preciso fazer isso na hipertrofia? Pensando que quando eu tenho mais proteína, eu posso fazer aqui o quê? Neoglicogênese? Será que vai ser interessante? O que é neoglicogênese? Formação de glicose através de outros substratos que não são carboidrato. Então, será que esses dois aqui não vão acabar atrapalhando um outro? E uma coisa que vocês devem se perguntar, eu falei excesso, mas o que é excesso? Será que o excesso para mim, que tem 70 quilos, é a mesma coisa que um excesso para um cara, um strongman de 140 quilos? Provavelmente não, tá? Então é essa a ideia do curso, eu espero que vocês gostem bastante, tá? Vou tentar sempre deixar o mais didático possível e, obviamente, vamos trabalhar bastante com essa lousa, explicando as vias e em quais condições que elas são importantes ou não, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula.